Bom dia a todos e todas. Diante dessa nossa pandemia, a gente está dando um jeito de não perder nosso conteúdo. Então, vamos continuar com a aula para os terceiros anos do Brasil Republicano. Lembrando que em 13 de maio de 1888, nós temos uma lei que modifica as relações trabalhistas no Brasil. A gente sai de um Brasil imperial, de um Brasil colonial e entra no Brasil republicano. A gente agora vai ter uma aula de introdução do Brasil República, né? Então, em novembro de 1889, um golpe leva o Brasil a um novo modelo político, que é a República. Nesse modelo, são 3 projetos que vão disputar a nação. A oligarquia, que são o poder na mão dos latifundiários, das famílias latifundiárias, os militares, que pensam um Estado mais centralizado, e o democrático, que são uma nova classe média, os estudantes, os profissionais liberais, que vêm defender mais as liberdades individuais e a democracia. Então são essas 3 forças que vão estar disputando a República no Brasil, né? O que a gente tem? A gente tem um Brasil que vinha de um império já muito em crise. O governo de Dom Pedro II já está enfrentando um monte de revoltas no Brasil inteiro e é insustentável aquela lógica daquele Brasil latifundiário, como se fosse o Brasil era uma grande fazenda com trabalho escravo. E agora não. A partir do golpe levado a cabo pelo Marechal Deodoro da Fonseca, a gente entra em outro momento da nossa história. Nesse período, a gente vai ter de 889 a 1894 a República da Espada. Por que República da Espada? Porque é o momento em que nesses primeiros anos da República tem um domínio dos militares. O Marechal Deodoro da Fonseca era um militar, Marechal é um título militar. E aí, no seu governo, é marcado por várias crises, mas o Brasil entra em um novo momento. A República vem trazer os símbolos nacionais. O que marca o seu governo é a separação do Estado, a separação da Igreja e do Estado, e o fim do poder moderador. Qual era o poder moderador? O poder moderador era o poder do imperador, né? Que decidia em cima da Assembleia Constituinte. Não, independente dos senadores, do Congresso, o imperador dizia o que tinha ou não que acontecer. Então, esse era o fim desse poder. Agora não. Agora na República, a República também brasileira, ela vai ser baseada no liberalismo dos Estados Unidos, que os estados agora a gente vai entrar numa federação em que os estados vão ter autonomia. Como assim autonomia? Por exemplo, um imposto, cada estado cobra o seu imposto de acordo. O lance é o seguinte: o estado ele não pode ir contra a Constituição Federal, mas ele tem autonomia para decidir sobre algumas questões. Esse é o modelo dos Estados Unidos que aqui no Brasil começa a prevalecer. Então, o governo Marechal Deodoro da Fonseca ele é marcado pelo fim desse poder moderador, é um governo de censura e é um governo que começa a enfrentar uma crise. Qual era essa crise? Vejamos, a gente sai de um processo de trabalho escravo, né, em que, mais ou menos em 1830, a gente tem o café como a nova economia do Brasil. Antes, a gente tinha a cana-de-açúcar, que marcou o Brasil colônia. E a partir do século XIX a gente já entra com o café. E o café vai trazer essa nova ordem para o Brasil. Né? A partir dos lucros do café, que os empresários paulistanos, os cafeicultores, vão trazer esse novo momento para o Brasil, que é um momento em que a elite ela está preocupada com as modificações que vêm na segunda metade do século XIX, com a segunda Revolução Industrial. Então a gente está entrando num novo momento do mundo. Lembrando que é esse contexto também que faz a princesa Isabel decretar a Lei Áurea. Muito diferente do que se dizem, do que se coloca a princesa Isabel como uma libertadora dos povos escravizados aqui. Na verdade, ela está seguindo a lógica do capital internacional, que pela Inglaterra quer obrigar ao fim do trabalho escravo para que as pessoas tenham salário e possam comprar os produtos vindos da segunda Revolução Industrial. Então essa é a verdadeira causa da Lei Áurea, beleza? Então vamos continuando. Com o objetivo de modernizar a nação, a República traz
um incentivo para que empresas abram. E esse momento, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele, lembrando que ele foi eleito dentro da Assembleia Constituinte, né? E com 8 meses do seu governo, ele já começa a enfrentar uma série de questões, ele decreta a censura, o estado de sítio. Então a gente já tem um governo de crise, né? E essa crise vem muito por causa do que ficou conhecido como encilhamento. O que foi isso? O Marechal Deodoro da Fonseca permitiu que os bancos do Brasil e financiados pela Inglaterra permitissem liberar crédito, independente do que isso tinha de valor real no ouro. O que eu quero dizer com isso? A inflação aumenta muito, porque ele libera crédito para empresários, né? E muitas vezes esse crédito ele não condiz com o dinheiro real que existe, né? Com o ouro. Então, nesse sentido, aumenta muito a inflação, porque tem muita moeda circulando, mas esse dinheiro não é real. E por isso a gente ficou conhecido como encilhamento esse momento. E vai gerar uma série de crises que vai levar ao fim do seu governo e à entrada de Floriano Peixoto. Outra questão que o governo de Marechal Deodoro fez foi estabelecer um voto universal masculino. Eu botei universal por quê? Porque a gente sabe que não era universal. Por quê? Porque não, nesse momento, apenas homens maiores de 21 anos podiam votar, mas homens que eram alfabetizados, né? Ou seja, eu coloquei aqui ruptura ou continuidade, porque nesse sentido, a gente não tem tanta ruptura, não. A República continua mantendo o poder na mão de poucos. Então, a Constituição de 1891, ela é a primeira Constituição republicana do nosso país e ela é aprovada em 24 de fevereiro desse ano e estabelece o Brasil agora com os 3 poderes. Nós seremos, a partir de agora, uma república federativa e presidencialista, em que o presidente é eleito e não mais indicado pelo poder moderador, né? A gente vai acabar com isso e agora a gente vai ter um regime presidencialista, em que o executivo, legislativo e o judiciário vão ser os 3 poderes brasileiros. A Constituição, ela colocou também que o vice-presidente ele só poderia assumir se o presidente em questão tivesse cumprido 2 anos de mandato. Por isso que, diante da crise do governo de Marechal Deodoro da Fonseca, o seu vice-presidente, que era o Floriano Peixoto, assume o poder, mas Floriano Peixoto não é reconhecido, é tido o seu mandato como ilegítimo. Só que o Floriano Peixoto ele já tinha uma base de apoio no Partido Republicano Paulista. A gente vai ver que o PRP, como era chamado, ele vai ter uma grande força no Brasil republicano. Mais pra frente, ele vai ser um dos que vai controlar a República do Café com Leite. Por enquanto, nessa República da Espada, o Floriano Peixoto, ele consegue, ele vem com esse discurso de conter a crise do Marechal, a crise do encilhamento, e é conhecido como Marechal de Ferro. Ele tem o seu mandato considerado ilegítimo, mas ele consegue ficar até o fim, né? Que é em 1894. Então, voltando à Constituição, a Constituição estabelece que todos poderiam votar com mais de 21 anos, menos as mulheres, os frades, que na verdade são os religiosos, os sacerdotes, os padres, os mendigos e os analfabetos e os soldados, né? O que isso quer dizer? Que essa Constituição, ela só beneficia a oligarquia e aquela oligarquia do café e não contempla a maioria da população. Cerca de 95% do povo não podia votar. Então é por isso que eu questionei a ruptura ou continuidade. É continuidade no sentido de que uma pequena família de latifundiário continua mantendo o poder. Nesse sentido, 65% dos adultos eram analfabetos e a população negra foi totalmente criminalizada. Essa Constituição proíbe os hábitos culturais dos povos afrodescendentes, proíbe a capoeira, proíbe o tambor, proíbe inclusive a culinária de origem africana, né? Então a gente tem ali uma Constituição que diz que é republicano. República vem do latim, que é res publica, que seria coisa pública,
né? Então a gente já começa a questionar na nossa história essa peripécia do Brasil, que, olha só, que coisa, quando que a gente vai ter uma república governada por um militar, né? Então a gente já questiona isso nesse momento. É coisa do povo, então a gente tinha que ter um governo civil, mas não. Nesse primeiro momento, são os militares que continuam no poder e levam o Brasil aí para essa lógica também de juntar a república com a modernidade, né? Então a gente tem um momento aqui que o Brasil ele responde a essa questão internacional do moderno, do progresso, da revolução industrial, do trabalho assalariado. Nesse sentido, os governos vêm naturalizar os estrangeiros porque existe um projeto também de embranquecimento da nação. A gente quer superar uma ordem escravagista colonial, mas não dando amparo para essas pessoas que foram escravizadas. Pelo contrário, a gente continua excluindo essa parcela da população e estimula que venha de fora imigrantes para virarem os novos trabalhadores urbanos das fábricas, né? E é aí que a gente entra num novo momento, né? O trabalho livre substitui o trabalho escravizado, mas essas pessoas escravizadas aqui, elas não têm garantia de trabalho, elas não têm terra, elas saem de um sistema escravocrata sem absolutamente condições nenhuma de virarem ali os novos trabalhadores assalariados. Então a gente está jogando aqui na nossa história, mais uma vez, a marginalização do povo negro. E aí a gente vê que o moderno e a república tem essa questão vinda da Bela Época, que é um momento que no século XIX a gente tem o carro, o avião, os avanços na medicina, as vacinas, né? Então a gente está entrando num momento aí desse mundo contemporâneo, né? E o Brasil não pode ficar de fora. É nesse sentido que os governos vão tentar urbanizar as cidades, né? Água, luz, telefones, rodovias. Lembrando que isso se dá no centro do Rio de Janeiro, São Paulo, né? No Sudeste brasileiro, porque a maioria da população brasileira ainda está no campo. Grande parte do povo brasileiro está ainda nas fazendas, né? No roçado, e não tem como usufruir dessa urbanização, né? Então a gente vê que o governo imperial ele já é visto como ultrapassado, embora tenham grupos que querem restaurar a monarquia, né? Mas esses grupos eles já estão perdendo força, né? Quem agora está na disputa são os democráticos e a oligarquia e também os militares. Esses são os projetos de nação a partir de agora. Então, nesse novo momento, a gente tem uma ordem agora que o Brasil precisa alcançar essa industrialização, essa modernização, essa urbanização, né? E é nesse sentido que a gente vê aparecer as primeiras favelas no Brasil. Porque o Rio de Janeiro, por exemplo, e São Paulo, eles têm no centro ali ainda muitas dificuldades para trazer essa modernização. Mas já começa a aparecer vindo de quem? Vindo dos empresários do café. Os cafeicultores já começam a desenvolver a indústria, e essa indústria, o dinheiro